Isso, senta. Eu quero convidá-los a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Abra a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao 38. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesta manhã para esse texto. Um texto que Deus tem ministrado ao meu coração. Um texto que eu considero um desafio de Deus para a vida de cada um de nós. Querida igreja, eu lhes trago, aliás, eu nos trago, eu sou incluído nisso, um grande desafio nesta manhã. Talvez o maior desafio da vida cristã. Talvez o maior desafio da vida cristã esteja nesse texto que você está abrindo agora aí. Vou pedir que você abra a sua Bíblia e nós vamos ler esse texto. Talvez o maior desafio de nossas vidas cristãs. O Senhor Jesus chama a multidão com os seus discípulos. Há uma coisa interessante, até misteriosa. O Senhor Jesus não se impressionava com multidões. Jesus não se impressionava com multidões. Até parece que quando ele estava diante de uma multidão, ele sempre tinha assim uma palavra forte e uma palavra dura. Porque Jesus sabia que a multidão é volúvel. A multidão é volúvel. Se há um movimento social volúvel, é uma multidão. Uma multidão é muito parecida com um rebanho de ovelhas. Vão para onde a fila da frente vai. Os outros vão atrás. Então veja que interessante. Jesus chamou assim a multidão com os discípulos. Havia uma multidão seguindo Jesus. E ele chama a si a multidão e os discípulos. E disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Irmãos, convenhamos que na verdade isso é um convite às avessas. Se você quer convidar pessoas a virem a você, você tem que oferecer alguma coisa. O que Jesus oferece é algo muito ruim. Se você quer vir após mim, você vai ficar curado. Se você quer vir após mim, você vai ter uma casa na Barra, um triplex. Eu ia dizer no Guarujá, mas lá não tem mais graça, né? Lá você vai ter um triplex em algum lugar. Não, Jesus chama a multidão e o Senhor disse: se alguém quer vir após mim. Parece que Jesus está, na verdade, aqui fazendo um filtro tremendo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida eterna, a sua eternidade com o Senhor? Ou que daria o homem em troca da sua eternidade? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora, Jesus não tinha papas na língua, Jesus não era politicamente correto. Só que quem não é politicamente correto, no fim do caminho tem uma cruz lhe esperando. Vejam, Jesus não é politicamente correto. Qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Adúltera, porque Deus se considerava o esposo de Israel. E Deus considerava que a infidelidade do seu povo para com ele era adultério espiritual. Propositalmente, o termo é forte.
adúlteros. Eram adúlteros, infiéis na sua aliança. Adultério não é apenas você se relacionar fisicamente com alguém. Adultério é você ser infiel. Por isso Jesus disse: alguém pensou, já foi adúltero. É sério. Qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Vamos curvar a cabeça, vamos orar? Pai, aqui está esta palavra, proferida há mais de 2000 anos atrás, num contexto tão diferente do nosso, mas pelo nosso precioso Salvador. E eu peço agora, Espírito Santo, que o Senhor traga esse texto para o dia de hoje, para o dia 3 de abril de 2016, para um contexto urbano, para um contexto de classe média desta cidade do Rio de Janeiro, para um povo, ó Deus, que está vivendo uma realidade tão diferente do ponto de vista tecnológico, material, social, político, daqueles a quem o Senhor falou, mas, Pai, uma geração adúltera que precisa ouvir a Tua palavra. Então, Deus, por misericórdia, fale comigo, fale conosco, que a palavra flua do Teu coração para o nosso coração. Eu peço em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Querida igreja, nós fomos salvos por Jesus para sermos seus discípulos e fazer discípulos de todas as nações, todos os povos e todas as raças. Fomos salvos por Jesus para sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos para Jesus. A vinda ao templo, ao domingo ou em algum outro dia da semana, é um momento em que nos capacitamos, é um momento em que carregamos as baterias para sair e fazer discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Senão, seremos meros consumidores de religião. E isso não é ser um discípulo do Senhor. Por isso eu lhes disse que talvez esta seja o grande desafio da igreja. Ser discípulo é ser um seguidor, é ser um imitador do Senhor Jesus Cristo. Ser um discípulo é andar como Jesus andou. Ser um discípulo de Jesus é viver como Jesus viveu. Ser um discípulo de Jesus é obedecer como Jesus obedeceu. Ser um discípulo de Jesus é amar como Jesus amou. O chamado ao discipulado é um chamado para todos os convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Não é uma opção, não é uma escolha, é uma vocação, é uma missão que recebemos do nosso Senhor e Mestre. Todos os convertidos aqui nesta manhã foram chamados para ser discípulos. Não apenas membros de igreja, mas discípulos do Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos, no entanto, apesar de convertidos, membros de igreja, ainda não se tornaram verdadeiros discípulos de Jesus, por causa de alguns obstáculos que o Senhor Jesus conhecia muito bem e para os quais nos alertou nesse texto. E é sobre esses obstáculos que eu gostaria de lhes falar nesta oportunidade. O tema que eu quero compartilhar é este: obstáculos ao discipulado. Obstáculos que o próprio Senhor Jesus traz. Obstáculos que o próprio Senhor Jesus conhecia. O desejo dele é que sejamos discípulos. Por isso, Jesus não estava preocupado com multidão. Ele queria discípulos da multidão. Discípulos da multidão. Pessoas que o seguissem, que o amassem verdadeiramente. Mas Jesus nos chama a atenção para 3 grandes obstáculos ao discipulado. 3 grandes óbices ao discipulado, que têm impedido muitos de nós de sermos verdadeiros discípulos de Jesus.
não apenas membro de igreja. Eu suponho, eu imagino, eu creio que essa turma de desigrejados, na verdade, nunca foram discípulos. Porque um discípulo nunca se torna um desigrejado. Esse pessoal que vive por aí falando e dizendo, amargurado e reclamando disso e daquilo, nunca foi um discípulo. Foi membro de igreja. Foi um consumidor de religião. E sabe por que ele ficou bravo? Porque não lhe deram o que ele esperava. Porque o consumidor, ele vem para receber. O discípulo vem para oferecer. O discípulo quer mais e mais e mais. O consumidor de religião, o discípulo, ele quer dar mais e mais e mais. Nunca se cansa de dar. Porque ele é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Se nossa igreja quer realizar a obra que Deus tem colocado em nossos corações, de ganharmos a Zona Sul e a partir da Zona Sul ganhar o mundo para o Senhor, nós precisamos ser uma igreja de discípulos do Senhor Jesus Cristo. E há 3 grandes obstáculos que o Senhor mesmo, o Senhor Jesus no texto, irmãos, aqui está o primeiro obstáculo. Esse é um grande obstáculo: medo de nos sacrificarmos por amor ao Senhor Jesus Cristo. Medo de fazer sacrifício. Olha o que o Senhor diz, é o texto, mantenha o texto aberto. Em seguida convocou Jesus a multidão e os discípulos e os desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. O Senhor está nos chamando para isso. O Senhor está nos chamando para isso, irmãos. E o medo é esse, é o medo de negar a nós mesmos. É o medo de negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Irmãos, negar a nós mesmos é submissão completa da nossa vontade à vontade de Jesus. Eu não tenho mais vontade. Eu não tenho mais vontade, não é mais o que eu quero, é aquilo que o Senhor deseja. Negar a mim mesmo, negar a nós mesmos é a submissão completa aos desejos do Senhor Jesus. Não é mais o que eu desejo. Eu não sou mais contrariado, porque eu não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. É isso que é ser um discípulo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a negar a nós mesmos, a abrir mão de mim mesmo pelo Senhor Jesus Cristo. Abrir mão. Nós precisamos perder esse medo. É claro, o pastor orou ainda há pouco e realmente ensinamos isso aos nossos filhos. Olha, você não pode ser bobo, não. Irmãos, o que o Senhor está nos dizendo é isso: olha, sejam bobos aos olhos do mundo, mas sejam discípulos aos olhos de Deus. Negar a mim mesmo é bobeira. Negar a mim mesmo, onde já se viu. Eu não sou uma pessoa frágil, eu não sou um fracote desses, não. Eu tenho vontade própria, eu sei o que eu quero. Que negócio é esse? Irmão, é isso mesmo que Jesus está dizendo. Se alguém quer vir após mim, você precisa sacrificar o seu eu, negar a si mesmo, negar, se submeter completamente ao Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo. Um dos problemas que acontecem em nossas igrejas de um modo geral é o que, gente? É a nossa vontade. Tem que ser do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Se não fizer o que eu quero, do jeito que eu quero, eu viro bicho. Você não vira bicho, você vira o bicho. Você vira o próprio. O coisa ruim. O coisa ruim. É isso aí. É isso aí. Queridos, nós precisamos entender isso. Não é mais o que eu quero. Essa igreja não tem que fazer o que eu quero, mas o que o nosso Senhor Jesus Cristo deseja para a vida da igreja. Para a vida da igreja. Não é minha vontade. Não é minha vontade que impera. Não é o meu desejo, mas é o desejo do Senhor. Por isso precisamos estar alinhando o tempo todo a nossa vida com Deus, lendo a palavra do Senhor, perguntando: Senhor, esse desejo que vem
o meu coração. Deus está vindo, Senhor. Isso realmente é a vontade do Senhor. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Pai, eu não quero deixar de fazer a tua vontade. Pai, tira esse desejo, se ele não vem do teu coração. Precisamos perder o medo de negar a nós mesmos. Irmãos, perder o medo, sacrificar isso por amor de Jesus, é carregar a cada dia. Há um detalhe aqui que eu não tinha percebido, eu percebi estudando o texto, é carregar a nossa cruz quando? Gostei do day by day, dia a dia. Irmãos, é interessante esse detalhe, não é carregar a cruz e largar a cruz, não. É carregar a nossa cruz dia a dia. Carregar dia a dia a cruz. Você sabe o que é, meu irmão? Carregar dia a dia a cruz é paciência para suportar dia a dia o escárnio, a perseguição, por amor ao Senhor Jesus Cristo. Paciência para suportar. Paciência para suportar. Nós seremos salvos de todo tipo de intempérie. Nós seremos alvo de todo tipo de acusação. Por isso essa história do politicamente correto. Por isso, porque meus amados irmãos, carregar a cruz é isso. Carregar a cruz é mais, é resistência para enfrentar dia a dia o sofrimento. Quem sabe a morte por amor do Senhor Jesus Cristo. Eu estou chamando e convocando essa igreja nessa manhã a ter paciência para suportar e a termos resistência para enfrentar. Nós precisamos. Por isso eu gostei muito daquele cântico, primeiro cântico, ele continua sendo Deus. Se a porta abrir ou se a porta fechar, ele continua sendo Deus. É preciso paciência, é preciso resistência. É por isso que hoje ninguém para a igreja, porque está à procura daquela onde vai receber a bênção mais rápido, naturalmente pagando alguma coisa. Está à procura disso, quando na verdade o que o Senhor Jesus nos ensina é isso. Tem que carregar dia a dia a cruz. A gente vai, e essa semana eu estava lendo sobre o apóstolo Paulo, a experiência do apóstolo Paulo. Eu acho que vale a pena nós irmos lá para Timóteo, para vermos isso ao vivo e a cores na vida do apóstolo Paulo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ver se eu acho aqui o texto que Paulo fala sobre isso. É a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Abra lá para que você possa ver o que diz aí a palavra do Senhor. Vá abrindo enquanto eu acho aqui o texto bíblico de Paulo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, verso 10. Capítulo 3, verso 10. Olha o que diz lá, meu irmão. 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e aflições, quais as que sofri em Antioquia, de Icônio, em Listra. Quantas perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Padecerão perseguições. Agora lá no capítulo 4, veja o que diz lá, a partir do versículo 16. Capítulo 4, 2 Timóteo 4, 16. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu. Antes todos me desampararam. Que isso não lhes seja imputado, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e eu ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. É resistência, igreja, é paciência para enfrentar. Nós estamos vivendo hoje a época de crentes impacientes e sem resistência, para enfrentar o sofrimento, sim, por amor a Jesus, carregando
carregando a sua cruz, lembrando de Jesus, olhando para o Senhor Jesus. E essa cruz, queridos, não é a cruz do cartão de crédito que você comprou, o que você não pode pagar, não. Essa cruz não é você ser perseguido porque você fez coisa ruim. Essa cruz é você sofrer por amor a Jesus, única e exclusivamente porque você é um servo do Senhor Jesus Cristo. Como alguém que eu conheci e que disse que essa pessoa trabalhava numa empresa e lá o diretor ou o presidente da empresa chegou para essa pessoa e disse: eu não gosto de você porque você é cristão e eu vou perseguir você e eu vou acabar com a sua vida. É esse sofrimento. Não é o sofrimento causado por nós mesmos. Não é esse sofrimento, não. Mas é aquele sofrimento porque você é de Jesus. E você sabe disso. Aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que faz mal para você, aquela pessoa que coloca todo mundo contra você. E o que o Senhor nos ensina: carrega essa cruz, meu irmão. E para de ficar aí reclamando, murmurando pelos cantos. Carrega essa cruz em nome de Jesus. Olha para Jesus e vai em frente. Porque o Senhor vai te sustentar. Amém. E o Senhor vai te dar vitória. Amém. E você vai glorificar o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos deixar de ter igrejas de bebês. As nossas igrejas se infantilizaram. As nossas igrejas se infantilizaram. Nós nos tornamos criança. Se não faz o que eu quero, eu já fico muito irado, muito aborrecido. O que é que houve, meu irmão? Ah, fulano fez isso para mim. Suporta! O que é que houve, meu irmão? Ah, não me deram um bom dia. Suporta! Retribua o mal com o bem. Nossas igrejas se infantilizaram. Irmãos, nossas igrejas são infantis. Nós somos crentes infantis. Eu gosto de ler um texto quando Davi chama Salomão e diz assim: seja homem, meu filho. Eu peguei esse texto e mandei para o Léo, meu filho, e falei para ele: seja homem. Aprendemos aqui numa cerimônia de casamento que para casar tem que ser homem. Menino não pode casar, menina não pode casar. Tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ter hombridade. Você não sabe o que é ser homem? Homem é o máximo. Homem é o máximo dele. Não sabe o que é ser mulher? Mulher única nela. É para isso. Homem é o máximo, mulher única. É para que você aprenda hoje o que é ser homem e o que é ser mulher. Porque ninguém mais sabe o que é uma coisa e o que é outra. É isso, é resistir, é enfrentar, é não retroceder. É perder o medo. É perder o medo de negar a si mesmo. Mas se eu negar a si mesmo, eu vou parecer um fraco. Seja fraco por amor a Jesus. Seja fraco. Não, mas se eu negar a mim mesmo, eu vou dar a ideia que eu tenho uma personalidade frágil. Seja frágil por amor a Jesus. Você é frágil, mas ele é forte. E Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos vencer 3 grandes obstáculos. O próprio Senhor Jesus nos ensina. O segundo obstáculo que nós precisamos vencer é o medo de nos consagrar inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 35 desse texto, veja o que diz lá: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Irmãos, eu não sei se ao olhar para o texto você consegue perceber de que o Evangelho é andar na contramão de tudo o que nós aprendemos nesse mundo. É uma contramão. Quem quiser, pois, salvar a vida, perdê-la-á. Então, para salvar, eu preciso perder. Para ganhar, eu preciso perder. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Irmãos, consagração. O que o texto está dizendo é isso, é que você precisa se consagrar inteiramente ao Senhor Jesus Cristo. Mas para que eu me consagre ao Senhor, eu preciso perder o medo de abrir mão do meu conforto. Abrir mão do conforto, queridos, é abrir mão do meu egoísmo. Olhamos hoje apenas para o nosso umbigo.
inimigo. É impressionante. Hoje os nossos olhos estão voltados para nós mesmos. Precisamos enxergar os outros. Precisamos olhar para fora de nós. Mas vivemos hoje olhando para nós mesmos, abrir mão do nosso conforto, das nossas coisas confortáveis, aquilo que nos dá prazer, o nosso conforto. É preciso abrir mão disso, irmãos. É preciso abrir mão do nosso comodismo. E somos hoje muito acomodados. Precisamos nos disponibilizar para os outros. Precisamos nos oferecer aos outros. E por causa desse nosso conforto, nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo. Nós estamos entediados. Nós estamos desanimando. Porque nós perdemos. Nós temos esse medo de nos entregar completamente ao Senhor. De nos consagrar completamente ao Senhor. E, irmãos, nós entendemos e pensamos que vir à igreja ao domingo, eu já fiz a minha obrigação. Eu já fiz a minha obrigação. E hoje, inclusive, a gente escolhe um culto, ou de manhã ou à noite. Porque é demais. É demais. Há uma dificuldade de abrir mão desse conforto. Esse conforto nosso, ele está acabando com a nossa consagração. Com a nossa consagração. O que tem trazido dificuldade ao Evangelho no Ocidente tem sido o conforto. A nossa vida ficou muito boa, gente. Por mais que a gente reclame e ache ruim, fale, irmãos, é conforto demais. É conforto demais que temos. E nós temos dificuldade de abrir mão dessa zona de conforto ao meu redor. Ah, não, eu não vou me envolver. Eu não vou me envolver com célula, porque eu vou ter que abrir mão do meu conforto. Eu já estou habituado a chegar em casa, tomar o meu banho, sentar na poltrona. Eu vou ter que sair, eu vou ter que ouvir gente, eu vou ter que ficar ouvindo o problema dos outros. Eu já tenho os meus problemas. Ah, Jesus, o Senhor sabe. E eu vou ficar mesmo por aqui. E a gente não abre mão disso, de jeito nenhum. Não abrimos mão do nosso lazer. Em primeiro lugar estou eu. Em segundo lugar estou eu. Em terceiro lugar estou eu. E em quarto lugar, ninguém é de ferro, estou eu mesmo. Né? Sou eu. Eu só penso em mim. Eu não olho os outros ao meu redor. Irmãos, medo de abrir mão da nossa segurança. Abrir mão da nossa segurança. Abrir mão da nossa segurança pessoal. Abrir mão da nossa segurança material. Ah, mas se eu for servir ao Senhor, eu vou ganhar menos. Ah, se eu for fazer isso para Deus, se eu for me consagrar desse jeito, eu posso correr algum risco. Aí depois você está lá passeando na Atlântica e vem um pivete e te mata com um tiro. E você achava que a segurança estava nisso. Irmãos, o lugar mais seguro na terra é o centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro da face da terra é você estar no centro da vontade de Deus. Pais que não deixam filhos fazerem teologia ou se tornarem pastores ou missionários, porque dizem: meu filho, isso não dá dinheiro não, isso não dá dinheiro para ninguém. Isso não dá dinheiro para ninguém não, meu filho. Você tem que ter aí uma profissão que te dê dinheiro, que te dê futuro. Esse negócio de ser pastor não é futuro para ninguém não, meu filho. Isso não é futuro para ninguém. Minha filha, ser missionário, isso não é futuro para ninguém não. Você tem que fazer um bom curso, você tem que fazer isso, e depois, de alguma forma, e porque nós estamos preocupados com a nossa própria segurança pessoal. E aí depois vem uma crise violenta, e a gente perde tudo que tem, e vai correndo para os pés do Senhor, e o Senhor disse: mas a sua segurança não estava nisso? A sua segurança não estava nisso? Eu me lembro que quando houve um período da minha vida em que eu tinha um negócio, quando voltei para o Rio de Janeiro, comecei a pastorear lá em Piedade, eu tinha um negócio e pastoreava em tempo parcial a igreja,
e a igreja começou a crescer, e eu comecei a sentir o desejo, o chamado de Deus para o ministério integral, e aí começou a crise, né? Começou aquela crise. Eu disse a alguns colegas: o Senhor está me chamando, acho que eu vou largar tudo e vou só ser pastor. E a pessoa disse: você é louco, negócio de depender de igreja. Não dependa de igreja não, rapaz, não faz isso não. E aí eu fui para os pés do Senhor e disse: Senhor, e agora? Eu não posso depender de igreja, realmente Deus estão certos. E aí o Senhor perguntou: mas filho, você depende de quem? Você depende de quem? O Senhor está olhando para você nessa manhã e perguntando: filho, você depende de quem? É do governo do Estado? Você não está recebendo. Você não está recebendo. O governador está vendo se consegue R$1 bilhão para pagar os salários. Mas você fez um concurso, quando você fez esse concurso, disseram para você o seguinte: olha, agora descansa, come, pega a alma, porque você agora é funcionário do Estado e está garantido para todo sempre. E de repente não está mais garantido. Está mais garantido. Eu tenho até que orar por aqueles que estão aqui nessa manhã, que são os dois, marido e mulher, funcionários do Estado do Rio de Janeiro, para que Deus dê lá dinheiro ao governador, para que eu possa pagar. Para que eu possa pagar. Quantas pessoas estão sem pagamento? E elas são concursadas. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, ela disse: pois é, pastor, eu fiz o concurso, passei por um determinado cargo, tem um cargo alto, contando com a segurança. A sua segurança está onde? A sua segurança está em quem? Está no Senhor. E quando eu fui para os pés do Senhor disse: mas filho, a sua segurança está no seu trabalho? Eu disse: não, minha segurança está no Senhor. E ele então disse: eu posso sustentá-lo em qualquer lugar onde você esteja. E meus amados irmãos, com mais ou menos dificuldade, o Senhor nunca falhou. O Senhor nunca falhou e não vai falhar, porque a nossa segurança está no Senhor. Você tem medo de se consagrar, porque você, se consagrar, você vai perder dinheiro, é isso? E você está crescendo e crescendo e crescendo. Você precisa rever os seus conceitos e os seus valores. O Senhor Jesus disse que quem ganhar a sua vida é aquela história da aposentadoria. Eu acho mal barato esse negócio da aposentadoria, me perdoe o barato, mas é porque é barato mesmo. Mas eu acho muito interessante, não é? Essa história de quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor, é exatamente isso. Eu primeiro vou salvar a minha vida, e depois o que sobrar eu dou para o Senhor. E eu conheci um irmãozinho nosso em Cristo Jesus que fez exatamente isso. Ele trabalhou, ganhou. E eu dizia: não, mas quando eu me aposentar, eu vou trabalhar para o Senhor. Ele aposentou, no dia seguinte, o Senhor o recolheu à eternidade. O Senhor o recolheu. Simplesmente recolheu. Foi trabalhar no céu. Mas lá no céu o trabalho é muito mais fácil. Então essa é a ideia, né? Quem quiser salvar a sua vida, meu irmão, você está tentando salvar a sua vida, você vai perder tudo. Então nessa manhã, reveja seus conceitos, seus valores, e peça a Deus: Senhor, tire esse medo. Senhor, que eu possa abrir mão do meu conforto, que eu possa abrir mão do meu conforto. Você ainda não ofereceu a sua casa para uma célula? Por quê? Por causa do conforto. Você tem pensado: esse pessoal vai vir aí, vai sujar o meu sofá. Bota um negócio no sofá, meu irmão, bota um lençol no sofá. Esse pessoal vai vir aí, o meu chão vai ficar não sei o quê. Bota um negócio no chão, bota um tapete. Só não pode ir pessoa idosa para não tropeçar e cair. Meu irmão: mas eu tenho que fazer. Meu irmão, não tem que fazer nada, é só abrir a porta e receber o povo lá em casa. Sai dessa zona de conforto. Faça a obra do Senhor, invista em vidas, convide pessoas, faça isso para a glória do Senhor. Para que você quer tudo isso, meu irmão? Minha irmã, para que você quer tudo isso que você tem? Você precisa ter neto. E quando o neto chega, você tem que tirar tudo da sala. A sala fica pelada. É muito interessante. Quando criança vai em casa, né? Quando nós tínhamos os nossos 3 pequenos, a gente não ia normalmente na casa de ninguém, porque era um sufoco danado, né? Porque criança é muito curiosa, ela quer saber. E a curiosidade da criança, sabe onde está? Na ponta dos dedos. A curiosidade da criança está aqui.
em cada dedinho, vocês olhem os seus dedos, assim, ó, a curiosidade está aí, vocês podem olhar, está pulando aí, vocês não estão vendo, mas está pulando aí a curiosidade está na ponta dos dedos. E a gente ia às vezes na casa de alguém, a criança, eram 3, ia um para um lado, outro para o outro, e a gente ficava aquela situação, e o irmão botava as mãos na cabeça, era um constrangimento. A gente diz, não vamos mais na casa, só vamos na casa de quem tem filho pequeno, como nós. Aí você tem essa casona toda. Deixa seu filho casar, deixa sua filha casar, deixa os netos chegar, você vai ver o que vai acontecer. Quando isso acontecer, para uma célula pelo menos, né? Já que está tudo bem desarrumado, já que o negócio está desarrumado, então lá diz, já desarrumou mesmo. Então, irmãos, precisamos sair da zona de conforto, de dizer a nossa segurança está no Senhor. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, quem abrir mão do conforto, quem abrir mão da segurança por causa do Evangelho, vai salvar a sua vida. Aleluia! Que adianta você ter essa mansão aqui e ter um casebre no céu? É muito bom um casebre no céu, mas meu irmão, não é melhor ter uma mansão lá no céu? Não sei se tem mansão, se não tem mansão, mas é mais ou menos isso, para você imaginar que se você ganhar a sua vida aqui, você vai perder, meu irmão. Mas se você perder, abrir mão do seu conforto, da sua segurança, você vai ganhá-la para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. E tem o que houve? Nossa atenção, aconteceu alguma coisa. Vamos. Meu irmão, volta para trás, por favor. Vamos lá. Vocês aí. Quer dizer, para trás não, para frente. Agora, não, agora vai. Agora foi? Medo, isso. Agora em terceiro lugar, vamos mais um pouquinho. Acho que eu carreguei diferente. É isso aí. Para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos vencer o terceiro grande obstáculo. E o terceiro grande obstáculo é esse: é o medo de confessar a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Olha o que Jesus diz: assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Medo de confessar Jesus. Medo de confessarmos Jesus como o nosso Senhor e Salvador. Medo, meus queridos irmãos, de afirmar as nossas convicções bíblicas. Medo de afirmar as nossas convicções bíblicas. A convicção de que todos somos pecadores carentes da graça de Deus. A convicção de que todos necessitamos do perdão e da salvação em Jesus Cristo. A convicção de que fora de Jesus não há salvação. Afirmar essas convicções básicas da vida cristã, afirmar a palavra de Deus. Não temos medo de afirmar as nossas convicções. Irmãos, vivemos num mundo em que as opiniões do mundo, os conceitos do mundo são contrários à palavra de Deus. E nós precisamos então de perder esse medo, o medo de afirmar a minha convicção. Olha, a minha convicção não é esta. A minha convicção é de que você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. A minha convicção é que esse comportamento, ele é pecaminoso aos olhos de Deus. Essa é minha convicção, porque está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Essas são as nossas convicções em relação a Cristo, em relação à vida. Nós temos convicções na palavra de Deus e não podemos ter medo, não podemos ser politicamente corretos. Precisamos afirmar aquilo que a Bíblia afirma. Jesus chega para aquelas pessoas e o Senhor fala: vocês são uma geração má, uma geração adúltera que precisa se converter. É bem interessante o mundo em que nós vivemos hoje. Irmãos, nós vivemos num mundo que é intolerante. Não é mundo tolerante, não. É intolerante com a palavra de Deus. Hoje tudo que é Bíblia, o mundo é intolerante. Intolerante. Qualquer convicção que você afirme,
o mundo se torna intolerante e começa a perseguir e a questionar você de uma forma veemente. Fale você de fidelidade conjugal. Diga você que a sua convicção é de que homem e mulher, eles devem se casar, devem ser fiéis um ao outro. Afirme você uma convicção de fidelidade conjugal e veja o que vai acontecer para você. Afirme você que é desejo de Deus, é plano de Deus, que duas pessoas permaneçam casadas até que a morte os separe. Afirme essa convicção e veja qual será a resposta. O mundo em que nós vivemos, existe tolerância nossa em relação àquilo que pensam, mas são absolutamente intolerantes em relação às nossas convicções. Por isso nós precisamos de gente jovens como vocês, adolescentes. Vocês já são jovens, já são jovens. Nós precisamos de jovens como vocês aí, com essas convicções, que não tenham medo de afirmar as convicções. Pastor, mas vai acontecer. Claro, vocês vão ser confrontados. A fé de vocês vai ser confrontada, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Disseram para Jesus, pasmem. Disseram para Jesus, tens demônio. Você pode imaginar um negócio desse? É possível um negócio desse? Quando Jesus está pregando, falando, afirmando as convicções dele. Disseram para Jesus, o senhor tem demônio, isso é coisa do demônio. E Jesus, com toda a lucidez, educação, o Senhor disse, uma casa dividida não prevalecerá. Se Satanás está lutando com ele mesmo, ele vai cair por terra. Porque o confronto não pode nos tirar do sério, mas deve nos levar a mostrar amor. Querida igreja, se nós queremos fazer a diferença, nós precisamos afirmar as nossas convicções, perder o medo. Nós precisamos perder o medo de assumir as nossas convicções bíblicas. Assumir a fé em meio à incredulidade. Em meio à incredulidade. Assim sendo, numa época como esta de incredulidade. Irmãos, esta é uma sociedade crédula em relação ao espiritismo, esoterismo, satanismo e todos os ismos. Ela é crédula. Mas em relação à palavra de Deus, em relação aos ensinamentos da Bíblia, é uma geração incrédula. É uma geração incrédula. Se você chegar com umas pedrinhas, que você pode catar em qualquer lugar, e se você disser que aquelas pedrinhas, elas têm uma energia, e que aquela energia, ela vai direto num ponto aqui no meio do peito, e que essa energia, a pessoa vai ficar maravilhada, ela vai querer uma pedrinha dessas. Ela é crédula. Mas se você falar de Jesus, ela é incrédula. Então nós precisamos de perder o medo de assumir a nossa convicção, a nossa fé, no meio de uma sociedade incrédula, porque isso gera provocação. Vamos ser provocados. Assumir a santidade de vida cristã em meio à perversidade. Essas épocas como essa de incredulidade e perversidade. Assumir a nossa santidade. Eu não faço isso, eu não vou àquele lugar, eu não ajo dessa forma, eu não me corrompo, porque eu sou santo aos olhos do Senhor. Agora, sabe, assumir a fé vai gerar provocação. E você tem que estar preparado para a provocação. Mas quando você assume a santidade de vida, isso provoca a retaliação. Você vai ser retaliado. A retaliação. A igreja precisa estar preparada para isso, gente. Nós precisamos estar preparados. Vocês estão aqui nesta manhã para receber essa palavra, para saírem para ir e fazer estrago no campo do inimigo, e não o inimigo fazer estrago no nosso campo. Sabe? Afirmando assumindo as nossas convicções. Eu tenho fé em Jesus, a minha fé não me permite fazer isso. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando tocaram lá as trombetas e todo mundo ajoelhou diante daquela estátua tremenda? Eles ficaram de pé. Por quê? Porque eles estavam afirmando uma convicção. E o rei veio, o rei berrando, e eles disseram: olha aqui, ó, rei, deixa a gente dizer uma coisa para você. Aliás, eu fico imaginando, enfrentar aquele homem irado, eu não sei como é que eles conseguem. E eles ainda com toda a calma: olha aqui, ó, velho, calma,
O nosso Deus, se quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Com isso eu estava dizendo, o Senhor não tem poder para coisa nenhuma, viu? Mas isso nas entrelinhas. Não sei se o rei soube ou não leu, mas acho que soube. E depois eu disse assim, tem mais. Para que se o nosso Deus não quiser nos livrar, nós não vamos negar o nome dele. Aí é que o rei ficou bravo. Porque o rei diz, e eu? Onde é que fica nessa história? O Senhor não tem vez nessa história. Porque a nossa fé é do Altíssimo Deus glorioso. E aí vem a retaliação. Aí vem a retaliação. Aí vem a retaliação. Precisamos assumir a nossa convicção. Vocês, meninas, assumir a convicção. A minha convicção é que eu sou de Jesus, meu corpo é de Jesus, e eu vou me casar virgem. É minha convicção. Não, mas não sei o que lá, não tem, não sei o que. É inegociável. Convicção a gente não negocia. É convicção. Não é o pastor que falou, não é a igreja que você frequenta, não. É sua convicção. É sua convicção. Para você chegar aos 40 anos, aos 43 anos, aos 50 anos, com uma vida conjugal abençoada, uma vida conjugal linda e maravilhosa. Não precisa rasgar foto, é uma coisa maravilhosa. Você se torna com o seu cônjuge uma só pessoa. É lindo demais. Mas isso é uma convicção. É uma convicção, é preciso assumir isso. Não vou me corromper, mas você vai estar mal, vou te mandar embora, então eu vou me mandar embora, mas não vou me corromper, porque eu sou um santo aos olhos do Senhor. Eu prefiro ser despedido e continuar santo do que eu me corromper e perder a minha unção diante do Senhor. Isso é assumir. Não tenham medo. Não sou eu que garanto, é o Senhor que garante. O Senhor garante. Meu irmão, Deus é a sua garantia. Não tenha medo. Aliás, deixa eu dizer para vocês, nós estamos chegando numa época em que isso vai se tornar cada vez mais agudo. Vocês vão começar a ser chamados à sala de gerentes, de presidentes, à sala de chefes, de chefias e quejandos. Vocês vão começar a ser chamados por questões espirituais. E vocês vão começar a ser desafiados. Eu já sei de gente que está sendo desafiada, em que as pessoas vão começar a questionar a sua fé. E vão começar a dizer, olha, se você continuar aqui a dizer que é crente, etc e tal, você vai ser mandado embora. Perfeitamente, deixa comigo. E você manda um torpedo do céu, Senhor. O Senhor é o meu fiador. O Senhor é o meu fiador. Mas eu não vou negar o Senhor. Eu não vou negar o Senhor. Ele é o teu fiador. E você pare para ver o que vai acontecer com você. Mas assuma. É isso que o Senhor diz. Não ter medo de confessá-lo. Não tenha medo de confessar quem você é. Não tenha medo de afirmar as suas convicções, de assumir as suas convicções. Você é um servo de Deus. Você tem fé em Jesus. Você é um santo aos olhos de Deus, separado para servir ao Senhor. Então eu não vou mesmo a determinados lugares, porque isso não agrada ao meu Deus. Eu não ajo de determinados comportamentos, porque isso não agrada ao meu Deus, porque eu sou santo aos olhos de Deus. Eu assumo isso diante do Senhor. Pensem o que pensarem de mim. Lembre-se, não é a sua reputação que está em jogo, é a sua fé. Não é a reputação, é a fé. É a sua fé. Honre o nome de Jesus. E o Senhor te honrará para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aquele que se envergonhar de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra. Você prefere receber a honra do mundo ou a honra do Senhor Jesus? Meninas, vocês preferem receber a honra de um garoto safado? Ou vocês preferem receber a honra do Senhor Jesus quando eu voltar? Meninos, a mesma coisa para vocês. Jovens. Vocês preferem receber a honra dessa pessoa aí? Ou vocês preferem receber a honra do Senhor Jesus Cristo? Não cedam aos apelos de Satanás, para que Jesus honre vocês, e a mim também, e a nós, quando Ele voltar. Irmãos, nós somos todos feitos do mesmo barro.
Todos. Nós somos todos iguaizinhos. Todos temos os mesmos desejos, vontades, essa história toda. A diferença é que eu não quero fazer nada que desonre o meu Senhor. Porque o meu grande desejo é que eu seja honrado quando o Senhor voltar. Ele diga, esse é meu. Pai, esse aqui não vou ser mais Vitor. Porque tem um nome que eu vou receber, que só eu vou saber. Irmão, tem uma curiosidade interessante. Eu não sou curioso, não. Não curiosidade nenhuma. Né? Você pode chegar para mim e dizer uma coisa, mas não vou falar. Não fala, não tem problema. Mas esse negócio do novo nome daquela pedrinha, irmãos, é uma curiosidade. A gente dá até vontade de morrer para saber logo o negócio desse nome. Né? Então, quando Jesus vier, ele vai me apresentar ao Pai. É com um nome que eu não sei qual é, não é? Senhor, esse aqui é o Vitor. Ele me honrou e eu o apresento ao Pai. E os anjos, os anjos, e eu feliz da vida. Naquele momento eu vou entender que valeu a pena ser fiel a Jesus. Eu sei, queridos, que a grande questão de muitos de nós é essa, mas que adianta ser fiel ao Senhor? Se quem se dá bem é quem é infiel mesmo, né? Que adianta, né? Você é uma menina de Jesus, ninguém paquera você, ninguém dá bola para você, todo mundo acha você quadradão, coisa e tal, né? A gente é de Jesus, o pessoal discrimina, coloca de lado, aquela história toda, você pensa, puxa, o que adianta? É lá, é naquele dia, quando o Senhor te der uma pedrinha branca, um novo nome colocado ali, e quando você abrir aquele nome, e que você vai ficar maravilhado. Mais maravilhado que no seminário Veredas, quando a gente recebia aquele nome, o significado do nome. Vai ser alguma coisa assim, parecida lá, quando você olhar. E quando então você ouvir uma voz no céu, Vitor! E você, sou eu. Você vai no elevador celestial, todo decorado. Não vou falar da decoração, eu não sei. Então você vai e o Senhor Jesus virá. Aí você está pensando assim, mas pastor, são milhões de pessoas, mas a gente vai ter eternidade para isso. E o Senhor vai dizer, esse me honrou. Eu vou ouvir as palavras, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Ali você entenderá, ali você dirá, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena confessar. Valeu a pena. Queridos, vale a pena. Para sermos verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos vencer 3 grandes obstáculos. Qual é o primeiro obstáculo? É o medo de nos sacrificarmos. Medo de abrir mão do meu eu. Medo de carregar a cada dia a minha cruz. Senhor, tira esse medo nessa manhã. Qual é o segundo medo? Medo de nos consagrar inteiramente, medo de consagrar inteiramente ao Senhor Jesus, medo de abrir mão do meu conforto, da minha segurança. Deus, tira esse medo nessa manhã. E o terceiro é o medo de confessar a nossa fé. Senhor, tire o medo de assumir, o medo, ó Deus, de afirmar as minhas convicções. Eu sou de Jesus, a minha vida é de Jesus, eu lavei as minhas vestes em Jesus, meu coração é lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Que cada um de nós nesta manhã possa vencer o medo de sacrificar, de se sacrificar por amor a Jesus, de se consagrar inteiramente a Jesus, de confessar a sua fé ao Senhor Jesus, e que cada um aqui nesta manhã seja um verdadeiro, cada um de nós sejamos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Amém, igreja? Chamados para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado.